Existe um nome que ecoa através de 2 milênios, um sussurro que se tornou sinônimo da mais vil das ações humanas: a traição. Judas Iscariotes. A história que todos nós aprendemos nos diz que ele foi um dos 12, um apóstolo, que, por 30 moedas de prata, vendeu o seu mestre com um beijo. Mas, e se essa história for apenas isso? Uma história? E se o maior traidor da civilização ocidental for, na verdade, um fantasma? Uma invenção genial e terrível, criada para um propósito muito mais sombrio. Hoje, abrimos um dossiê que permaneceu selado pela tradição por séculos. Não estamos em busca de respostas fáceis, mas sim das perguntas incômodas. A recente polêmica envolvendo o teólogo Valdinei Ferreira, demitido por ousar questionar a narrativa oficial em um jornal de grande circulação, é apenas o mais novo capítulo de uma saga de censura e medo. Medo de olhar para a escuridão e descobrir que o monstro que nos ensinaram a odiar pode ter um rosto completamente diferente. Ou talvez, rosto nenhum? Prepare-se, a investigação começa agora. Cena do crime. As testemunhas não combinam. Todo bom investigador sabe que a primeira regra é analisar os testemunhos. No caso de Judas, nossas principais testemunhas são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui, o caso já começa a desmoronar. Primeiro, o fator tempo. Nenhum desses relatos foi escrito por uma testemunha ocular. O Evangelho de Marcos, o mais antigo, foi redigido por volta do ano 70 DC, 40 anos após a crucificação. Mateus e Lucas vieram depois, na década de 80, e João, ainda mais tarde, perto do fim do século I. Eles não são reportagens jornalísticas, são narrativas teológicas, escritas por homens que nunca conheceram Jesus, em comunidades distantes, com base em histórias que circularam oralmente por décadas. A inconsistência mais gritante, no entanto, vem de uma fonte ainda mais antiga. Nossa principal testemunha, a que esteve mais perto dos eventos em termos cronológicos, é o apóstolo Paulo. Suas cartas, escritas nos anos 50, DC, apenas 2 décadas após a morte de Jesus, são os documentos mais antigos do cristianismo. Paulo fala extensivamente sobre a crucificação, a última ceia e a entrega de Jesus. Mas em todo o seu vasto acervo de escritos há um silêncio ensurdecedor. O nome Judas Iscariotes nunca é mencionado, nenhuma vez. Pense nisso. O primeiro, o mais prolífico escritor cristão, ao detalhar o evento central de sua fé, omite completamente a figura do traidor. Para Paulo, Jesus foi entregue como parte de um plano divino, não pela ação de um apóstolo ganancioso. A pergunta que paira no ar, gelada e incômoda, é: se Judas foi uma figura tão central, por que a primeira geração de cristãos parece não saber de sua existência? Teria Judas sido inserido na história mais tarde? Como se não bastasse, as testemunhas canônicas nem sequer concordam sobre o fim do nosso suspeito. No Evangelho de Mateus, um Judas arrependido devolve o dinheiro e se enforca. Uma morte solitária, movida pelo remorso. Já no livro de Atos dos Apóstolos, a narrativa é outra, muito mais grotesca. Judas compra um campo com o dinheiro, tropeça, caiu de cabeça, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Um fim violento e humilhante. 2 mortes completamente diferentes para o mesmo homem, dentro do mesmo livro sagrado. Para um historiador, isso é um sinal de alerta vermelho. Indica que diferentes tradições e lendas sobre o traidor estavam circulando, e os autores bíblicos as registraram sem se preocupar com a coerência factual, mas sim com o impacto teológico de cada versão. O caso contra a existência histórica de Judas se fortalece. A fabricação de um vilão, uma conspiração de tinta e papiro. Se Judas não foi uma pessoa real, então o que ele é? A resposta é ainda mais perturbadora. Ele é uma arma.
um arquétipo forjado com um propósito devastador. A chave está em seu nome. Judas é a forma grega de Judá, o patriarca que deu nome ao reino de Judá e, por extensão, ao povo judeu. Nos primeiros anos do cristianismo, o movimento era uma seita judaica. No entanto, após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 DC, o cristianismo começou a se distanciar de suas raízes e a buscar conversos entre os não-judeus. Nesse contexto de divórcio e hostilidade, a figura de Judas Iscariotes se tornou a ferramenta de propaganda perfeita. Ele era o judeu por excelência que traiu o Salvador. Como a historiadora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, e outros acadêmicos apontam, a caracterização de Judas, especialmente no Evangelho de João, serviu para personificar a traição dos judeus que não aceitaram Jesus como o Messias. Judas tornou-se o bode expiatório para um crime cósmico, e o resultado foi um legado de sangue. A narrativa do judeu traidor alimentou 2000 anos de antijudaísmo, perseguições, pogroms e culminou nos horrores do Holocausto. O fantasma de Judas assombra a história ocidental com consequências muito reais e letais. Essa ideia de repensar o vilão não é apenas acadêmica. Em 1955, o escritor grego Nikos Kazantzakis ousou publicar A Última Tentação de Cristo, mais tarde adaptado ao cinema por Martin Scorsese. Na obra, Judas não é o traidor, mas o discípulo mais forte, o único com coragem para cumprir a tarefa mais terrível: entregar Jesus à morte para que a profecia se cumprisse. Nessa ficção provocadora, Judas se torna um herói trágico, não um vilão. A reação foi violenta, o livro foi proibido, o autor excomungado e cinemas foram incendiados. A prova de que o arquétipo do Judas traidor é um pilar tão fundamental que qualquer tentativa de abalá-lo é vista como um ataque à própria fé. Desmontando as teorias da conspiração, o vácuo de evidências sobre Judas abriu espaço para inúmeras teorias da conspiração que prometem a verdade que a Igreja não quer que você saiba. Vamos analisar as duas principais com o rigor de um perito. Conspiração 1. O Evangelho de Judas revela a verdadeira história. No início dos anos 2000, a descoberta de um texto antigo chamado Evangelho de Judas virou manchete. A narrativa popular dizia que este era um evangelho perdido que provava que Judas era o herói da história. Desmontando. A realidade é bem menos cinematográfica. Sim, o Evangelho de Judas é um texto autêntico, mas é um documento gnóstico datado do século Zigon ou Teso. Os gnósticos eram um grupo cristão com crenças muito diferentes da ortodoxia, que viam o mundo material como uma prisão. No texto, Jesus de fato revela segredos a Judas e pede que ele o ajude a se libertar de seu corpo físico. Contudo, o texto não é um relato histórico, mas uma reinterpretação teológica à luz da filosofia gnóstica. Além disso, ele se refere a Judas como um 13º demônio, um ser separado e distinto dos outros, não um herói humano. É uma fonte fascinante sobre a diversidade do cristianismo primitivo, não um dossiê secreto sobre o Judas histórico. Conspiração 2. A Igreja Católica escondeu os evangelhos que inocentavam Judas. Essa teoria alega que um concílio secreto, provavelmente o de Nicéia, revisou a Bíblia e suprimiu deliberadamente os textos que contradiziam a narrativa oficial sobre Judas. Desmontando, essa visão ignora como o cânone bíblico foi formado. Não houve uma reunião única e secreta onde homens de capuz decidiram o que entraria na Bíblia. A formação do Novo Testamento foi um processo longo e orgânico, que durou séculos. Comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano usavam diferentes textos. Com o tempo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por serem mais antigos e teologicamente alinhados com a maioria das comunidades, ganharam proeminência e foram considerados canônicos. Textos como o de Judas não foram tanto suprimidos,
mas simplesmente não foram amplamente aceitos por serem tardios e representarem uma teologia considerada desviante pela corrente principal do cristianismo. Não foi uma conspiração, foi uma evolução. O veredito final, após examinar as evidências, interrogar as testemunhas e desmontar as conspirações, o veredito deste dossiê só pode ser um. O homem Judas Iscariotes, o personagem histórico, está, para todos os efeitos, desaparecido. A trilha de evidências esfria e se apaga no silêncio das primeiras décadas do cristianismo. O que nos resta não é um homem de carne e osso, mas um arquétipo, um espectro literário. A figura de Judas, como a conhecemos, foi uma criação, uma construção narrativa poderosa, nascida da necessidade de dar um rosto à traição, de criar um vilão para a saga do herói e, tragicamente, de forjar uma identidade cristã em oposição à sua matriz judaica. O mistério real, portanto, não é quem foi Judas, mas por que ele precisou ser inventado. A pergunta provocadora, Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas, transcende a busca por um fato histórico e nos confronta com nossa própria necessidade de criar vilões para dar sentido às nossas tragédias e fortalecer nossas certezas. Judas é o espelho sombrio no qual a civilização ocidental projetou seus medos e seu ódio por séculos. Talvez a verdadeira redenção não seja perdoar Judas, mas reconhecer que, ao caçá-lo, estivemos perseguindo um fantasma que nós mesmos criamos. Esta investigação está longe de terminar. Ela apenas arranhou a superfície de um dos maiores enigmas da história. E agora, queremos ouvir você. Qual é a sua teoria? Quem ou o que foi o verdadeiro Judas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você, como nós, é apaixonado por desvendar os mistérios que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O próximo dossiê pode reescrever tudo o que você sabe sobre a história.